Movimento uniforme. O que seria um movimento uniforme? Movimento uniforme é quando a minha velocidade ela é constante em todos os pontos da trajetória. Então o corpo vai andando aqui, ó. Vamos fazer então agora um movimento retilíneo uniforme. O que seria um movimento retilíneo uniforme? O corpo andando em linha reta. Então, no caso, ó, enquanto que na velocidade média o corpo aumentava, diminuía, aumentava, diminuía, diminuía, aumentava, no movimento retilíneo uniforme, ó, a velocidade vai manter constante. Então isso quer dizer que a aceleração é igual a zero. Então movimento retilíneo uniforme, aceleração igual a zero, porque ele está andando em linha reta, no movimento retilíneo uniforme. Porque movimento circular uniforme já estuda a vetorial, então por enquanto ainda não. Então movimento uniforme é isso, quando o corpo anda em espaços iguais em tempos iguais. O corpo ele vai sair de uma posição inicial e vai chegar a uma posição final. O que seria um movimento retilíneo uniforme? É que supondo que a velocidade do corpo estivesse constante, então a velocidade média se transforma em velocidade, que vira ΔS sobre ΔT. Que é a mesma coisa que S menos S0 sobre T menos T0. Como o movimento retilíneo uniforme, eu considero que o tempo inicial é nulo, eu multiplico cruzado. Então vai ficar o quê? S menos S0 igual a V vezes T. Então S vai dar o quê? S0 mais V vezes T. Quando eu falo em função horária, é o S0 mais o V. Eu posso fazer isso por dedução. Como assim dedução? Imagina que eu tenho um garoto aqui, ó, correndo com a velocidade de 2 metros por segundo e saindo da posição inicial 10 metros. Vai passar um segundo, você está andando 2 metros por segundo, a cada um segundo ele anda 2 metros. Que vocês vão ver, isso é uma progressão aritmética. 2 metros a cada um segundo. Passa um segundo, então vai estar na posição 12. Passam 2 segundos, vai estar na posição 14. 3 segundos, vai estar na posição 16. Então o que seria essa equação? Que seria aqui, ó, S que é igual os 10 mais 2 multiplicado por tempo. Isso seria a função horária. Quando o corpo está no sentido favor à trajetória, o que eu tenho que saber? A velocidade é maior que zero. Então o movimento é progressivo. Corpo andando a favor da trajetória, movimento progressivo. Corpo andando contrário à trajetória, movimento é retrógrado. Então seria o que? Essa velocidade aqui na função, ela daria negativo. Então o movimento uniforme é isso. É só fazer o que? ΔS sobre ΔT. Aonde tem movimento uniforme? Movimento de ondas. Por exemplo, a onda sonora, ela é um movimento uniforme. Então isso é o que? Movimento, mantendo a mesma velocidade. Mas nunca devemos iniciar o movimento uniforme, porque o corpo ele tem que estar parado para depois começar a entrar em movimento, acelerar um pouquinho para depois manter constante. Então não existe um movimento uniforme, é como se ele estivesse estudando de um pedaço a outro pedaço, certo? Esquecendo quando ele começou a acelerar e esquecendo quando ele começou a frear. Outra coisa, vamos usar a aplicação do movimento uniforme. Quando eu trabalho com movimento uniforme, problemas de encontro e ultrapassagem. Imagina que eu tenho 2 carros na mesma direção e sentidos opostos. Um está andando com 3 metros por segundo e o outro está andando com 4 metros por segundo. E a distância entre esses dois aqui, ó, é de 70 metros. Eu quero saber depois de quanto tempo esses 2 carros vão se encontrar. Então isso quer dizer o quê? Por isso que você usa o quê? Um movimento uniforme, a função horária do movimento uniforme. Se esse carro está aqui, a distância entre eles é 70 metros, eu posso considerar que aqui é 0 e aqui é 70.
Aí eu monto a função horária do primeiro carro, vou chamar o carro A, e monto a função horária do carro B. Então vai ficar aqui, ó, S, que é igual S0, ó, S0, que é 0. Como está para a direita, mais 3t. Se estivesse para a esquerda, menos 3t. O lado de cá, S, que é igual 70, que é a posição inicial, menos 4t, que está andando para a esquerda. Se esses dois carros eles vão se encontrar na mesma posição, eles não vão encontrar no meio do caminho. Por quê? Eles são mais velocidade. Então eles vão se encontrar aqui, os dois, ó. Os dois carros vão se encontrar aqui. Então isso quer dizer o quê? As duas posições finais serão iguais. Então quer dizer que a posição do A é igual à posição do B. Então o que eu faço? 0 mais 3t igual a quanto? 70 menos 4t. Resolvendo a equação, 3t mais 4t igual a 70. 7t igual a 70. t igual a 70 dividido por 7. t vai dar 10 segundos. Então vai gastar 10 segundos para eles se encontrarem. Esses 10 segundos de encontro, eu posso encontrar a posição que cada um andou. Esse aqui vai andar 3 metros por segundo, vai estar na posição 30 metros. Esse vai andar 4 metros por segundo, vai andar 40 metros. Só que acontece, eu quero a posição de encontro. Como eu estou considerando o A como referencial, então isso quer dizer o quê? A posição de encontro eu substituo aqui, ó. S, que é igual a 0 mais 3 vezes T. S igual a quanto? 0 mais 3 vezes 10. Então S vai dar 30 metros. Relação a gráfico. Quando eu tenho gráfico, posição pelo tempo, o que eu tenho que lembrar? Ó? Se ele parte desse ponto, ó, aqui é a posição inicial. Se a velocidade sendo maior que 0, que é tempo, e aqui posição, o que eu tenho que saber? O gráfico é crescente quando a velocidade é maior que 0. Então aqui eu tenho a posição final e aqui eu tenho a posição inicial, o tempo. Eu posso calcular a velocidade fazendo o quê? Ó, V igual S menos S0 sobre T menos T0. Acho a velocidade. Se o corpo está com a velocidade negativa, ele é retrógrado. Então, ó, posição inicial, e aqui tempo, e aqui. Então, o que acontece? Ó, ele é retrógrado. Quando eu falo origem das posições, passo pela origem das posições. Ó, aqui, ó, origem das posições, tempo igual a 0. E no gráfico, velocidade pelo tempo, o que eu tenho que saber? Que a velocidade ela vai ser sempre o quê? Constante. Então vai ser uma linha reta. Então o que eu posso fazer? A área da figura, que seria a integral da função. Então ΔS igual a área. Algumas vezes vai ser retângulo, se for um movimento retilíneo uniforme. Se for outro movimento uniformemente variado, vai dar um trapézio, vai dar um triângulo, aí você vai fazer a área do trapézio. E o gráfico da aceleração pelo tempo. Tempo e aceleração. O que eu tenho que saber? Que como a aceleração ela é nula, vai ser sempre partindo pelo zero. Então isso é movimento uniforme, mantendo velocidade constante.